Maravilha. Tocou num ponto importante, professor. Gani, você quer complementar? Não, perfeito, tá excelente. Eu eu queria entender a questão de Taiwan no meio desse caminho todo, né? A gente tem um ponto de interrogação muito grande aí em relação a Taiwan, anexação, né, que se diz que deve acontecer por parte dos chineses em relação a Taiwan. Por um outro lado, a gente tem aí uma questão muito delicada também entre essas duas maiores economias. O próprio Estados Unidos já teria se posicionado ali que vai inclusive ajudar Taiwan no que for necessário para não acontecer essa anexação. A gente já está vendo nos Estados Unidos, inclusive, algumas sanções contra a China, principalmente faltando semicondutores, não mandando, na verdade, semicondutores, está tendo ali uma falta muito grande desses insumos por conta também de algumas dessas sanções. Como que você enxerga, né, desde que agora terminou aí o 20º Congresso do Partido Comunista da China, professor, você acredita que Xi Jinping vai realmente dar um passo adiante em relação a essa anexação de Taiwan? Ou, né, seria um momento oportuno, enquanto essa imagem de Joe Biden segue enfraquecida popularmente, ou ele poderia aguardar um outro momento mais oportuno para isso? Olha, o próprio Olaf Scholz, que era chanceler da Alemanha, foi e quis relembrar aos chineses agora da questão de Taiwan, o processo de reunificação, e ele falou que a Alemanha acredita no princípio de que existe uma só China e que Taiwan é uma província chinesa. Então, isso é reconhecido internacionalmente, à exceção dos Estados Unidos, que nos últimos anos tem tido essa postura aí mais agressiva com relação à China, sob o medo, debaixo aí do medo, primeiro da necessidade da criação de um inimigo externo, né, que precisa ser combatido, até mesmo para autovalorização e para se garantir nesse processo todo de competitividade, e por outro lado também essa questão aí ainda de tentar guardar uma reminiscência da Guerra Fria e reproduzir o mesmo cenário de Guerra Fria agora com relação à China. Os japoneses viram este filme e se chamuscaram muito com isso, e os chineses aprenderam aquilo que os americanos fizeram com os japoneses na década de 70. Então eles não estão embarcando na mesma rota e evitando aí as cascas de banana colocadas nesse processo todo, viu, Paula? Então os chineses têm aí o benefício de olhar para o passado e aprender com ele sobre aquilo que aconteceu. Então, e Taiwan, é aquilo que eu falei uma vez com você, como analista você pode falar uma coisa e no dia seguinte deixar de acontecer ou virar uma outra realidade, mas em princípio, considerando aquilo que foi observado quanto à Rússia na anexação da Ucrânia, as sanções que foram impostas, tudo isso, a impressão de que eu tenho é de que enquanto a China cresce e busca esse seu objetivo de 20, 25 mil dólares, eles não vão querer fazer nada que desestabilize este processo. E uma invasão ali a Taiwan necessariamente implicaria numa mudança na temperatura global com relação à China, que além de já sofrer aí uma campanha internacional de deterioração da sua imagem, também enfrentaria aí o desafio de sanções econômicas impostas, embora a situação chinesa seja completamente diferente do que aquela que é da Rússia. Mas ainda assim, na minha opinião, e considerando aquilo que eu vejo da China e aquilo que eu observo, eu não entendo que os chineses teriam aí uma ação neste processo agora, embora seria importante para o presidente Xi Jinping, se quisesse deixar um legado, à semelhança daquilo que Deng Xiaoping fez com Hong Kong, mas considerando que são épocas e momentos diferentes, não faria sentido aí para ele vir a atacar a Taiwan, porque geraria uma comoção internacional e geraria mais problemas para a China nesse momento. Então a única coisa que você aprende é que, como os chineses são adeptos daquela questão de paz e harmonia e sem um cenário disruptivo nesse processo todo, acho muito difícil, viu, Paula, que venha aí a acontecer uma invasão chinesa a Taiwan. Mas, obviamente, nós não podemos deixar e não podemos descontar aí a influência que existem, as influências estrangeiras
que podem, de alguma forma, querer fomentar aí movimentos de independência em Taiwan, justamente não pensando na independência de Taiwan, mas sim em criar aí uma situação que force a China a algum tipo de ação. Professor,